desejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Lá reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui novamente, ainda que remotamente, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Seja bem-vindo ao nosso culto virtual da Igreja Central de Porto Alegre. Boa noite para você que está nos acompanhando tanto no YouTube quanto no Facebook. É uma alegria tê-lo aqui conosco. E já vou pedindo para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhar lá no grupo de WhatsApp. Também não esqueça de curtir a publicação, as nossas páginas oficiais da igreja. E hoje nós estaremos conversando um pouco sobre diversos assuntos da palavra de Deus e também do céu. E antes de nós começarmos, como você viu ali no chat, ali, tanto do Facebook quanto do YouTube, para compartilhar ali alguns pedidos, alguns agradecimentos que você queira expor e contar um pouco das bênçãos e também dos seus pedidos de oração para que nós possamos orar nesse momento. Então, tem alguns pedidos aqui no YouTube, da Suelen. Ela pede oração pela família dela, e em especial por ela também, e ela agradece a Deus por mais esse ano, e ela passou buscando a Deus e louvando a Ele em meio a tantos obstáculos. Realmente, esse ano que passou foi um ano onde nós podemos buscar mais a Deus e graças a Ele, nós podemos vencer e chegar a esse ano de 2021. A Márcia Ribeiro também, ela pede pela saúde física, mental e espiritual dela e da sua família. E ela agradece pelas bênçãos que ela recebeu durante a pandemia. No Facebook, a gente tem também a Eliane Portes,
que ela agradece pela vida dela, dos seus filhos, e pede ajuda no trabalho, para que Deus possa dar a ela forças. Também o Fabrício, ele tem um pedido de oração pelo seu padrinho, que ele está com um problema de saúde, e nós iremos orar daqui com pouco sobre esse e também outros pedidos. Agora, aqui, a Joralice dos Santos, ela pede oração por ela e pela família dela, e ela cita aqui também as suas netas. Hoje também, e durante esses últimos dias, várias pessoas têm também perdido familiares por conta de diversos problemas, e nós também iremos orar agora, nesse momento em especial, por todos esses pedidos e também por essas pessoas que perderam seus familiares, seus amigos próximos, e que a esperança da ressurreição, ela possa continuar pulsando em nosso coração, porque em breve nós veremos Jesus Cristo voltar. Então, quero convidar você, agora para esse momento, nós fecharmos os nossos olhos e orarmos a Deus. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu em diversas áreas da nossa vida. Mas, Pai, nós também queremos te colocar nossos pedidos, Pai, de oração por saúde, pelos nossos familiares. Pai, tu nos conheces e sabes o quanto precisamos ainda mais de ti. Ajuda-nos, Senhor, e que esses pedidos, Pai, que os nossos amigos aqui compartilharam, a tua vontade, Pai, possa ser feita na vida deles e na vida dos seus familiares e dos seus amigos, e que eles tanto desejam e tanto têm vontade. Nós vamos agora, Pai, estudar e comentar sobre a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja nos iluminando. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, esse é o momento que a gente vai estudar um pouco, ver um pouco sobre um tema bem interessante. A gente, logo no começo, a gente cantou um pouco sobre o céu, sobre a esperança de que Jesus, ele nos está aguardando, que ele nos coloca justamente do céu e de que nós podemos viver nessa terra, apesar dos pés na terra, com os olhos lá na eternidade, os olhos no céu. E no verão, quando a gente está, geralmente quando a gente tem a oportunidade, a gente vai para um lugar assim aberto, quando não tem muitas nuvens, do céu não está nublado, a gente observa o céu e a gente pode tirar muitas lições ali do céu e de tudo aquilo que acontece. E pensando nisso, separei algumas coisas que a gente pode ver, a gente pode comentar e aprender sobre o céu, e justamente sobre como nós podemos ainda mais confiar nesse Deus, no meio de tantas coisas. A gente está começando um ano novo agora, né, 2021, temos expectativas, a gente tem agora um ano que já se passou, mas que tal a gente olhar para o céu e conhecer ainda mais e reconhecer o poder de Deus em nossa vida? Nós vamos meditar especialmente nessa frase, que você até pode ter ouvido falar em um verso lá de um salmo que diz que é o homem para que dele te lembres. Quando a gente olha para tudo isso no céu, quem somos nós diante de tudo isso, diante dos problemas, diante do ano que se passou e desse ano que virá? Quem somos nós? E eu quero começar mostrando aquilo que a gente enxerga no céu. Se você for ali para uma região afastada, principalmente aqui da região metropolitana, você vai conseguir enxergar o céu mais ou menos com essa quantidade de estrelas. Talvez não vai chegar tanto assim, mas você vai enxergar muitas dessas estrelas. E você vai enxergar também essa camada, essa região de estrelas aí no céu, que a gente chama de Via Láctea. Alguns conhecem por Caminho de São Tiago, que é um nome um pouco mais antigo, mas essa região aí do céu, e a gente consegue enxergar mais ou menos 6.000 estrelas. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, não é o que a gente vai
conversar hoje especificamente, quando Deus pede a Abraão para ele olhar para o céu noturno ali e para ele ver o quanto Deus era poderoso e providenciaria a geração, os seus descendentes ali, Abraão provavelmente teria enxergado mais ou menos 6.000 estrelas a olho nu, que é justamente aquilo que a gente enxerga, até onde a gente enxerga, né? Mas, recentemente, essa é a mesma imagem que a gente enxergou, que eu mostrei ali, só que em 2003, a gente conseguiu enxergar do céu, a gente conseguiu mapear 95,8 milhões de estrelas. Tudo isso está lá no céu, a gente consegue enxergar, e aquela mesma faixa luminosa no céu, a gente consegue ver aqui numa outra perspectiva, agora ela está no meio, assim, aqui do céu, e a gente enxerga justamente isso, a gente vê também outras estruturas ali do céu, mas somente no ano retrasado, 2018, ou quase agora 3 anos, né, se passaram disso, foi mostrado uma outra parte do céu, a mesma parte do céu em muito mais detalhes. Nós temos aqui 1,7 bilhões de estrelas da nossa galáxia. De tudo o que a gente conhece no céu de estrela, é isso aqui. E essa imagem aqui que eu estou mostrando, a gente olha para o céu e a gente não vê, a gente vê coisas escuras, claras, e essa imagem é apenas dos pontinhos, cada estrela é um pontinho aqui nessa imagem. Mas a quantidade é tão grande que a gente consegue ver coisas totalmente não imagináveis até 2018. Só que o mais interessante de tudo isso é que esses quase 2 bilhões de estrelas são mais ou menos 1% daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estima das estrelas da nossa galáxia. A gente estima que hajam em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas na galáxia. É muita coisa, são muitas estrelas. É muita coisa que Deus colocou lá no céu e que nós devemos admirar. E sabe, quando a gente avança ainda mais, as estrelas elas se juntam em galáxias, que são grupos de estrelas. Nós moramos em uma galáxia. E aqui nessa imagem, ela tem um conjunto de galáxias que foi descoberto em 2019. Esse é o maior desse tipo que se tem notícia. E nessa imagem, você tem 265 mil galáxias. E essa região do céu, ele é mais ou menos do tamanho da Lua. Então, só nessa regiãozinha, a gente contém esse tanto de galáxias. Só que se em cada galáxia a gente enxerga mais ou menos isso, quantas estrelas será se existem no nosso universo? Quantas estrelas existem em tudo isso? Quantas estrelas existem no céu? E a gente pode estimar o número de estrelas do universo, assim, por baixo, como sendo esse número aqui com esse monte de zeros. São 23 zeros. E esse número, ele mudou em 2016, porque as nossas estimativas, elas estavam um pouquinho modestas, e a gente revisou os dados, e 10 vezes mais estrelas existem no universo. Então, quando a gente olha para o céu, numa noite de verão clara, que a gente enxerga muitas coisas, a gente enxerga também muitas estrelas e muitas coisas que Deus quer nos ensinar com esses objetos. O salmista, lá no Salmo 104, versículo 24, ele diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Quando a gente olha para o céu, nós podemos ver como Deus é poderoso e como Deus ele não se limita apenas a fazer uma estrelinha aqui, outra aqui, é o sol e deu. Não, ele faz muitas coisas e ele
coloca tudo isso no céu para nos mostrar diversas coisas e nos ensinar muitas lições. Quando a gente compara aquilo que a gente está mais perto aqui no nosso sistema solar e daquilo que a gente conhece por tamanho, a gente pensa assim, a Terra é grande, né? Muito grande a Terra e tal. E a Terra, para a gente ter uma ideia, ela tem um diâmetro de 13 mil quilômetros, aproximadamente. Só que a Terra, ela é 11 vezes menor do que o maior planeta do nosso sistema solar. A gente tem aqui uma imagem que faz essa comparação. Então, a gente tem o planeta Júpiter e a Terra. Quão grande, né, esse planeta, e a Terra parece tão pequena, e a gente também parece tão pequenininho diante disso tudo. Mas quando a gente compara o Sol, a Lua e a Terra, olha só o que acontece. Parece que a gente não consegue nem enxergar a Terra aqui nessa imagem. Parece que está tudo pequeno, né? E o Sol, ele é cerca de o Sol é cerca de 110 vezes o tamanho da Terra, perdão. E ele é 10 vezes maior do que o outro planeta, o maior planeta do sistema solar. Quando a gente compara aquilo que a gente conhece aqui por perto, o Sol, os planetas, a gente vê o quão pequeno nós somos e o quanto a gente vive num lugar que é bem pequenininho. E ali você tem a comparação com um zoom maior entre a Terra, a Lua e os outros planetas. Mas, sabe, o Sol não é a única estrela que a gente conhece. Existem muitas outras estrelas no universo. Estrelas que estão mais próximas de nós, mais longe de nós. E isso, a gente compara esse tamanho delas e a gente vê como o Sol é pequeno. Olha só, a gente tem várias estrelas aqui, tem uma dessas estrelas aqui que eu estudo até, aqui no meu mestrado, e a gente vê também outras estrelas bem conhecidas, como, por exemplo, essa Betelgeuse, que é uma das estrelas da constelação de Órion. E essas estrelas que estão no céu, elas ainda assim, comparadas com o Sol, são gigantescas. Existe uma estrela que é ainda muito maior do que elas. E ela tem esse nome aqui, que é um nome um pouco não usual, assim, é um pouco estranho, né? Que se chama Stephenson 218. E essa estrela, ela foi descoberta, foi medida o tamanho dela recentemente, e foi publicado que ela é a estrela maior que a gente já conhece. Para vocês terem uma ideia, se essa estrela fosse colocada no lugar do Sol, essa estrela, ela ocuparia o tamanho da órbita de Saturno. Nós estaríamos vivendo dentro dessa estrela, de tão grande que ela é. Para você ter uma ideia, ela tem 3 bilhões de quilômetros de diâmetro, enquanto que o Sol tem não mais do que 1,4 milhões de quilômetros. Olha só a diferença, o quão grande é essa estrela. O Sol, se você pegar uma espaçonave que viaje à velocidade da luz, o mais rápido que a gente conhece, o Sol, você consegue dar a volta em torno do Sol em 14,5 segundos. Nessa estrela, você demoraria quase 9 horas para dar uma volta completa ao redor dessa estrela, de tão grande que ela é. E sabe, quando a gente olha tudo isso, a gente olha que nós somos pequenos, comparado com todas essas coisas. Quando a gente olha para a quantidade de estrelas, de planetas, de galáxias, de tudo que existe no universo, a gente fica, mas só tem nós aqui, somos nós, é tão pouco, e a gente é tão pequenininho aqui, sabe? Quando a gente olha para o céu, nós podemos realmente entender aquilo que o salmista lá no Salmo 19 fala. Diante disso tudo, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Realmente, diante de tudo isso, nós podemos dizer, Deus é um Criador, Ele é muito poderoso. Olha só, Ele é todo poderoso. Ele criou coisas tão grandiosas e tão numerosas lá no céu. Tem um texto
de uma escritora cristã que eu admiro muito e creio que Deus a inspirou, que foi Ellen White, no livro Caminho a Cristo. Ela diz assim: tudo na natureza fala ao nosso coração e nos convida a conhecer aquele que tudo criou, Deus. Quando a gente olha na natureza, nós percebemos realmente Deus. Somente um Deus poderoso e grandioso pode ter feito isso. E na natureza nós podemos ver esses atributos poderosos desse Deus. Ela continua em outro livro comentando assim, ela diz que o sol e a lua foram feitos por ele, por Jesus. Não há nenhuma estrela que embeleze o céu que por ele não haja sido criada. Dessas bilhões e bilhões de estrelas que existem no universo, das maiores às menores, todas elas foram feitas por Jesus. Ele é o Criador. E sabe, quando a gente olha para tudo isso, a gente agora pode voltar à pergunta inicial dessa reflexão, desse momento que a gente tem aqui. Quem somos nós diante de tudo isso? E eu quero convidar você, justamente, a abrir a sua Bíblia ou a acessá-la justamente no Salmo que fala sobre isso, que é o Salmo 8. Lá, no Salmo 8, no verso 3, fala justamente essa citação. Quem somos nós? Quem é o homem para que Deus se lembre da gente? Será que Deus não poderia estar lá cuidando de uma estrelinha, lá, de uma galáxia, de uma coisa? Por que ele se importa tanto conosco? E sabe, nós vamos analisar esse salmo, e eu quero convidar você a ler, é um salmo bem curtinho, ele tem 9 versos, e eu quero convidar você a ler esse salmo comigo. Salmo 8, o versículo 1 em diante diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Amém, porque Deus, ele é magnífico. Sabe, esse verso, esse salmo que nós lemos, não sei se você prestou atenção, o primeiro verso e o último verso, eles se repetem. E esses 2 versos, eles dão o tom do salmo, eles indicam qual era o objetivo do autor desse salmo, de Davi, ao expressar, ao compor esse salmo, porque você conhece o salmo, eles eram cantados na antiguidade, no templo. E esse salmo, ele é conhecido também como o Cântico da Noite Estrelada, porque justamente, talvez Davi ali, cuidando das suas ovelhas, ali, olhando para aquele céu todo estrelado, ele começa realmente a admirar e a ver o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus ele cria. Mas ao observar a grandiosidade de Deus, nós percebemos realmente quem nós somos. Nossa, nós somos tão pequenos diante de tudo isso. Mas sabe, Davi, ele nos mostra como nós devemos justamente olhar para nós mesmos. A gente deve olhar para o céu e não achar que a gente é um coitadinho, a gente é uma coisa desse sentido. Não tem nada a ver com isso.
A própria Bíblia, o próprio Davi escrevendo sobre isso, ele diz como nós devemos reconhecer. Os versículos 5 aos versos 8 falam justamente sobre a criação. Remonta aquilo que está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 também. Fala que Deus ele nos cria, nos dá glória, nos dá honra e nos dá domínio sobre a terra. Da mesma forma como aconteceu lá no Gênesis, que Deus cria Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e dá para eles domínio sobre a terra e sobre tudo. Sabe? É na criação que nós entendemos quem nós somos. Se a gente quer realmente entender por que nós somos pequenininhos, por que Deus é grande, nós devemos voltar na criação. E lá na criação, se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, nos versos 26 e 27, ali diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. É isso que nós somos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos para o céu, essa é a primeira lição que nós devemos aprender, que nós devemos entender. Mas sabe, a Bíblia ela não se detém apenas nesse ponto. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2, versos 6 e 9. É muito interessante a gente ver o que está lá escrito em Hebreus, porque nesses versos fazem uma alusão àquilo que a gente acabou de ler. Então, Hebreus, capítulo 2, versículos 6 e 9, diz assim: Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Hebreus, esse texto que nós lemos, ele faz uma citação do Salmo, e você pode até se deparar com algumas palavras ou expressões que não estão exatamente semelhantes àquilo que a gente leu lá no livro dos Salmos. Mas a gente precisa só se lembrar que o autor aqui de Hebreus, ele está citando a tradução grega da Bíblia, do Antigo Testamento, e nós temos ali a Bíblia hebraica. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que é justamente a mesma coisa, só que ele aplica de uma forma diferente. E ao aplicar justamente isso, ele demonstra quem é aquele que se tornou menor do que os anjos, aquele que sujeitou a todas as coisas e aquele que veio morrer pelo ser humano. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que veio morrer no meu e no seu lugar também. Sabe, quando a gente olha para o céu e a gente vê a grandiosidade de Deus, o quanto ele é poderoso, nós passamos a conhecer um outro aspecto do plano da redenção. Nós começamos a ver um pouquinho como foi Deus largar tudo, deixar tudo lá no céu e vir aqui nesse mundo, viver para justamente morrer no meu e no seu lugar. Essa é a realidade do plano da redenção. E nós podemos realmente dizer, como está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Eu acredito até que você conhece esse verso de cor. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, Jesus ele poderia ter ficado lá no céu, ter feito qualquer outra coisa,
mas ele decidiu vir a esse mundo. Dentre os tantos planetas, dentre os tantos sóis, estrelas, galáxias, de tudo que existe, ele decidiu vir nesse mundo para morrer em meu e no seu lugar também. Essa é a dimensão da redenção. Jesus Cristo, ele veio nos salvar, mesmo nós sendo pecadores. Sabe? 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a segunda coisa que nós podemos aprender quando olhamos para o céu. Quando você olha para o céu estrelado, que você enxerga o quão pequeno você é e o quão poderoso é Deus, você passa a enxergar um aspecto desse amor que foi manifestado a nós. Nós não somos simplesmente frutos do acaso, nós não viemos através de evoluções aí. Não. Quando nós olhamos o plano de redenção, o amor que Deus desprendeu por nós, nós vemos o quanto nós somos preciosos diante de Deus. Essa é a grande questão. É isso que nós podemos aprender e ver. Somos preciosos diante de Deus, de tal forma que Ele entregou o seu Filho em nosso lugar. Eu quero deixar uma última citação dessa escritora de Ellen White, que ela diz assim, é uma citação um pouco longa, mas ela é bem interessante, diz assim: poetas e cientistas têm muito a dizer sobre a natureza, mas são os cristãos que melhor apreciam as belezas que há na terra, pois reconhecem a obra do Pai e percebem seu amor em uma flor, em um arbusto ou uma árvore. Ela continua: ninguém pode apreciar plenamente o significado da colina e do vale, rio e do mar, se não os contemplar como uma expressão do amor de Deus pelo ser humano. Diante de tudo isso que a gente conversou aqui, que a gente comentou, mostrou essas imagens belíssimas, a mensagem que fica é que quando você estiver olhando para o céu, ou quando você estiver olhando para os seus problemas, para aquilo que nós temos enfrentado já em 2020, e aquilo que virá nesse ano, que recém começou, que possamos acreditar plenamente num Deus que é poderoso, que é criador, que mantém a vida na terra, mas também um Deus que é redentor, um Deus que se importa conosco, que enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Que você possa expressar a sua gratidão por esse Deus, que você possa adorar plenamente a Ele, que você possa expressar o quanto esse Deus, Ele tem te amado e tem ainda continuado a te sustentar no ano que se passou e que virá também. Nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e, depois dessa breve reflexão, a orar e agradecer. E se você deseja entregar o seu coração a Deus, refletindo ainda mais sobre aquilo que nós podemos aprender sobre o céu, feche seus olhos e vamos orar. Pai bondoso, obrigado, Senhor Deus, porque aprendemos ainda mais, Senhor, sobre a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus criador, um Deus poderoso, que criou estrelas, que criou planetas, galáxias, muitas delas. Pai, o Senhor criou coisas grandiosas, muito maiores que a gente não consegue nem imaginar o tamanho. Pai do céu, sabemos também que, pela Tua palavra, que Jesus Cristo veio morrer em nosso lugar. E queremos, Pai, te agradecer por isso. E te amar também, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque Jesus Cristo veio morrer em nosso lugar, na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a viver cada dia mais perto de Ti.
a ter um relacionamento contigo e te conhecer melhor. Esse Deus que é amoroso, que é um Deus de perdão e que estende a sua graça conosco. Pai, durante essa noite, queremos te pedir, Pai, umas bênçãos especiais por aqueles que estão nos acompanhando. Fique com eles, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia possa ser com cada pessoa, com cada família aqui. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Caminhei por essa mesma estrada, nenhum problema é novo pra mim. Se andarmos juntos é mais fácil a caminhada, a sua parte é só confiar em mim. Sou eu que te alimento, sou eu, o dono do tempo, sou dono de tudo, é meu este mundo. Sou eu. E as aves do campo, eu os mantenho sem preocupação. Muito mais por você tenho cuidado, eu comprei pelo sangue do perdão. Sou eu que te alimento, sou eu, o dono do tempo, sou dono de tudo, é meu este mundo. Sou sou eu, o dono do tempo, sou eu, o dono de tudo, sou eu. Sou eu que te alimento, sou eu.